Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza pessoal? Vamos a mais uma aula, certo? Sobre o assunto potenciação, ok? Assunto do nono ano, Fundamental 2. Nós vamos adentrar e espero que vocês possam curtir esse assunto, possam dar o seu like, se inscreva no canal, aperta o sininho lá para todas as notificações chegarem para vocês, ok? Vamos para a nossa aula. Aula 1, potenciação, nono ano. Vamos ver o que é isso. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui uma base, chamamos ela de A. E nós temos o expoente, que nós vamos chamar de N. O que representa isso? O A vai ser o produto de fatores N vezes, ok? Então, se eu tiver A elevado a N, eu vou ficar multiplicando A vezes A vezes A vezes A N vezes. O produto desses fatores nós chamamos de potência, ok? Então, a ideia principal de potenciação é exatamente essa. Produto de fatores onde N vezes, que representa o expoente, vai me dar uma potência. Vamos fazer um exemplo rápido, prático. Eu tenho aqui 2, como é que nós vamos ler? 2 elevado a 2, ok? Uma base 2 elevado a um expoente 2. Isso representa o quê? O 2 multiplicado duas vezes. Nós temos dois fatores. 2 vezes 2, aí é só aplicar a multiplicação, tabuadinha, igual a 4, pessoal. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 multiplicado 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito simples a questão da potenciação. Só que nós vamos ver alguns tipos de potenciação específico. Quando o expoente ele é inteiro, ele pode possuir número negativo ou positivo. Quando o expoente ele é positivo e a sua base for os reais, ou seja, ele pertencer aos reais, nós temos o que? Essa situação, 2, base 2 é real e 3, expoente positivo. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a quanto, pessoal? 8. Ok? Então, quando nós temos uma base positiva, a sua potência também vai ser positiva. 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Fazendo essa multiplicação, contando o número de casas decimais, nós vamos ter 0,01. Positivo, base positiva. Ou seja, independente do expoente ser par ou ser ímpar, se eu tenho uma base positiva, eu vou ter também uma potência positiva. Agora nós vamos ver aqui uma fração. 1 dividido por 2, ou 1 meio, elevado a 1. Ora, 1 meio elevado a 1 é o próprio meio. Se fosse 1 meio elevado a 4, nós teremos 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é igual a quanto, pessoal? Multiplicando os numeradores, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Multiplicando agora os denominadores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. 1,16 avos. Ok? Agora, quando a base, o expoente ele é negativo, ok? Vamos prestar atenção nisso. Quando o expoente ele é negativo, você vai inverter o numerador com o denominador e vice-versa. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos 2 sobre 1, porque 2 é um número inteiro, então 2 dividido por 1 é 2. Então vamos lá, 2 elevado a menos 2. Primeira coisa, vou inverter. Quem é denominador passa a ser numerador, quem é numerador passa a ser denominador. Ficou 1 sobre 2, ok? Aqui também está elevado ao quadrado, porque tanto o numerador como o denominador, nesse caso, ele vai estar ao quadrado. Vai ter essa situação aqui, ok? E aí, deixou de ser negativo, passa a ser o que? Positivo.
1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá exatamente igual a 1/4. Beleza? Esse outro caso, nós temos uma fração, 1/2 elevado a um expoente negativo, menos 3. Primeira coisa que você vai fazer, inverter. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. 1 vai para o denominador e 2 vai para o numerador. Inverti, mudei o sinal do expoente. Ao mudar o sinal do expoente, vou aplicar o produto de fatores. 2 elevado ao 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Isso dá 8 sobre 1. 8 dividido por 1 é 8. Certo, pessoal? Agora, quando o expoente for 1, né? Vamos ver algumas características específicas para potenciações com expoente 1 e expoente 0. Quando o expoente for 1, a elevado a 1 é a própria base, a. 2 elevado a 1 é 2. Se for 2020 elevado a 1, é o próprio 2020, pessoal. Quando o expoente for 0, pessoal, quando o expoente for 0, toda a base vai ser igual a 1. Então, a elevado a 0 é 1. 2021 elevado a 0 é 1. Independente da base, pode ser 1 milhão elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Uma base negativa, menos 5 elevado a 0, é 1 também. É uma característica quando o expoente for 0. Ok, pessoal? Vamos já continuar agora a próxima ideia sobre as propriedades das potenciações. Algumas propriedades que nós vamos aplicar, beleza? Ok, agora vamos continuar a nossa aula. Agora nós vamos saber as propriedades da potenciação, pessoal. Ou seja, se eu tenho aqui essa primeira propriedade, diz o que essa primeira propriedade? Vamos colocar aqui I1. Se eu tenho uma multiplicação de mesma base, expoentes diferentes, a sua potência final será, repete a base, a mesma base, e você vai fazer com o que com os expoentes? Você vai somar. Então, repete a base, soma os expoentes. M mais N. Vamos dar aqui um exemplo. Nós temos aqui, 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado a 4. O que acontece? Repete a base, que é 2. E o que eu faço com os expoentes? Vou somar 3 mais 4, que vai dar quanto, pessoal? 7. Então, 2 elevado a 7. Posso deixar desse jeito, ou eu posso desenvolver essa potência, né? Só você multiplicar os fatores. Ok? A segunda propriedade é quando você tem uma divisão de mesma base e expoentes diferentes. Ora, quando eu tenho uma divisão de mesma base e expoentes diferentes, o que acontece com os expoentes? A base eu vou repetir, os expoentes eu vou o quê? Subtrair. M menos N. Então você vai associar, quando eu multiplico as bases iguais, eu somo os expoentes. Quando eu divido as bases iguais, eu subtraio os expoentes. Exemplo do segundo item, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à terceira. Olha o que acontece. Repete a base, 3, subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá exatamente 2. Beleza, pessoal? Vamos agora para a terceira propriedade da potenciação. Diz assim, eu tenho uma base elevada a um expoente M e toda essa potência é elevada a um expoente M. Isso aqui nada mais é que um produto de expoentes. Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. M vezes N. Ok? Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui 5 elevado a 1 e essa potência está elevado a 2. Como é que eu faço? Repete o 5, que é a base, e multiplico os expoentes. 1 vezes 2, que é exatamente 5 ao quadrado. Posso deixar assim ou desenvolver para 25. Ok?
E a última das propriedades aqui, certo? Diz assim: propriedade de distribuição dos expoentes. Eu tenho uma base multiplicada diferente da outra, ó, A vezes B, e essa multiplicação está elevado a M. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir o M para cada uma das bases, ó. A elevado a M vezes B elevado a M. Como é que seria isso na prática? Para a gente visualizar. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então eu vou fazer 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Ah, professor, mas eu posso já multiplicar aqui e depois elevar a potência de 3? Pode também. É apenas que em determinadas situações você pode aplicar essa propriedade e tornar a resolução da questão mais fácil. Então é a quarta propriedade, distribuição do expoente às bases. Ok? Continuando aqui, se nós tivermos uma base positiva, independente do expoente, o expoente pode ser par ou pode ser ímpar. Sempre a potência vai ser o quê? Positiva, pessoal. Sempre a potência vai ser positiva. Eu não preciso nem colocar o sinal, mas eu estou colocando só para destacar para vocês. Então, se eu tenho 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, que dá quanto? 4 mais 4. Base positiva, independente do expoente, ele vai ser positivo a potência. Então 1/3 elevado a 3 é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, que dá 1 sobre 27 avos positivo. Agora, o grande X da questão que muitos alunos erram é a questão quando a base é negativa, pessoal. Nós temos aqui menos 2 elevado ao quadrado. Ó, bases negativas. Só que você tem que, quando a base for negativa, você tem que observar o expoente. Se o expoente for par, e o 2 aqui é par, certo? A potência ela vai ser positiva. Então, expoente par, a base deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Ora, a gente faz o jogo de sinal. Menos com menos. Se lembra daquele joguinho de sinal? Mais com mais, uma multiplicação de dois números positivos. Mais vezes o número negativo, menos. Menos vezes o número positivo, menos. E menos vezes o número negativo, menos, mais. Tem esse quadrinho aqui que você já deve ter estudado, certo? Em séries anteriores. Então, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, dá menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Né? Então, aprendam a desenvolver isso aqui. Quando for base negativa, você tem que observar primeiramente se o expoente é par ou ímpar. Aqui, o expoente é ímpar. Então, você faz menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos fazer o jogo de sinal? Menos com menos, mais. O resultado que é mais, né? Agora vai ser quem? Mais com menos. Mais com menos é menos. Por isso que o resultado, a potência é negativa. E aí você multiplica os fatores. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Ok? Então isso aqui você não pode esquecer. Muita gente erra isso aqui. Aqui quando ele é ímpar, a base continua sendo negativa, a potência negativa. Quando ele é par, a base da potência ela vai ser positiva. Tá? Isso para números inteiros, negativos, ok? Aqui não, aqui é positivo. Não tem problema, pode ser ímpar, par, sempre vai ser positivo. Não esquecer essa situação, pessoal. Menos 2 elevado ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Pera aí, pessoal. Que história é essa? É a mesma coisa, professor? Não. Aqui ele está dentro dos parênteses. Aqui não. Não tem parênteses. Então, o expoente está elevando somente o número. Não está elevando o sinal. Aqui, o quadrado ele está elevando o número e está elevando o sinal por causa dos parênteses. Tá? O sinal está dentro dos parênteses. Então, como é que ficaria a resolução disso? Ora, menos 2 ao quadrado, expoente par, o que é negativo passa a ser positivo. Então, vai ser quanto?
mais 4, ok? Porque é 2 vezes 2, né, ao quadrado, mais 4. Por isso que ele é diferente de quem? Menos 2 ao quadrado. Porque como ele está elevando somente a base, o sinal continua. E aqui 2 ao quadrado é 4. Então, por isso, são diferentes essas duas situações. Ok, pessoal? Pessoal, beleza? Obrigado aí. Curtam aí o nosso canal, certo? Dá o like, faça sua inscrição no nosso canal. E ativa o sininho aí, ok? Para que a gente possa fazer mais e mais vídeos como esse. O próximo vídeo provavelmente será sobre radiciação, que é a continuação desse assunto do nono ano. Ok? Um beijão, um abraço. Valeu!